Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é provas de fogo. Você já ouviu falar nesse assunto? Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tranquilo? Bem, vamos lá. Provas de fogo é como nós chamamos uma série de testes que alguns terreiros de Umbanda fazem para comprovar que aquele médium está mesmo incorporado. Dentro dessas provas, existe, por exemplo, a prova de colocar um dendê fervendo na boca. O médium incorpora, vai lá, põe dendê na boca, andar sobre as brasas, deitar e rolar em caco de vidro, esse tipo de coisa, como se ao passar por essas etapas, sem que o médium saia gritando de dor, isso fosse a prova de que de fato ele está incorporado. Bem, essas práticas, elas remontam ao período anterior à Umbanda, nas chamadas macumbas cariocas. Naquela época, não se tinha um entendimento mais completo da mediunidade, da incorporação. Então, os dirigentes começaram a pensar em maneiras, métodos que pudessem atestar realmente aqueles que estavam recebendo uma entidade daqueles que estavam simplesmente fingindo. E vamos convir, não é? É um método que muito provavelmente servia realmente para fazer essa separação, porque se você fosse um enganador, você não ia querer submeter esse tipo de coisa, né? Porque a chance de você se lascar era muito grande. Mas isso aconteceu numa época em que não se tinha muito entendimento de mediunidade e numa época em que a maioria dos médiuns eram inconscientes. Quando o médium é inconsciente, ele realmente é capaz de fazer coisas extraordinárias, porque ele está com a sua consciência num estado alterado. Então, o seu próprio corpo não se comporta como o corpo de uma pessoa que está em pleno estado de vigília. Por exemplo, eu já vi médium inconsciente que a entidade incorporou, colocou pólvora na mão e riscou, pôs fogo. Se você tentar fazer isso, você vai fazer um buraco na sua mão que você nunca mais vai esquecer. A entidade fez isso na minha frente, botou pólvora, botou fogo e não aconteceu nada com a mão do médium. É um fenômeno realmente espantoso, não é? Então, sim, essas coisas existiam lá atrás e era uma forma, digamos, primitiva de você comprovar que o médium está mesmo incorporado. Porém, hoje em dia, a grande maioria dos médiums são médiums conscientes. Então, se você manda o médium fazer algo dessa natureza, ele provavelmente vai se machucar ou ele nem vai aceitar. E ele tem razão, e é isso que eu quero abordar aqui. Hoje em dia, a gente comprova a incorporação não fazendo o médium andar sobre brasas, mastigar caco de vidro, colocar dendê fervente na boca. O que comprova a mediunidade daquele indivíduo é a capacidade que a entidade que está ali se manifestando tem de falar coisas desconhecidas do médium. Então, quando você senta lá no banquinho do preto velho, o preto velho começa a falar da sua personalidade, da sua vida, da sua família, e você fala, cara, não conheço esse médium, da onde vem essa informação? Ela vem do plano espiritual. Então, é dessa forma que a gente confirma que a pessoa realmente é médium. Até porque a gente sabe que tem pessoas que dominam técnicas que elas conseguem andar sobre brasas, deitar em caco de vidro, cama de prego. Tem muita gente em circo que faz isso, não é? E nem por isso essas pessoas são médiums, elas simplesmente dominam certas técnicas. Então, enfim, isso foi comum lá no passado, numa época de ignorância, numa época de desconhecimento e numa época em que era possível fazer esse tipo de coisa em razão da grande quantidade de médiuns inconscientes existentes à época. Hoje em dia, isso não funciona. É perigoso. O terreiro que faz isso corre o risco, inclusive, de machucar o médium, não é? Então, acho que essa é uma reflexão importante para a gente entender que hoje nós temos novas formas de atestar isso e uma forma absurdamente simples é conversa com a entidade e vê se a entidade vai te falar coisas que o médium não poderia saber. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.